Marcos capítulo 11, verso 12. Vamos ler o verso 12, 13 e 14, depois pulamos para o verso 20 e 21. Vamos ler até o verso 14, depois pulamos para o 20, ok? Vamos ficar atentos. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Amém. Senhor, fala conosco, Senhor. Traz os teus propósitos, a tua verdade nesse texto. Ajuda-nos a entender, que a nossa alma possa absorver com a ajuda do Espírito e possamos temer a tua palavra, Senhor. E possamos nos voltar sempre com o coração quebrantado para ti. Alimenta o teu povo nessa noite com verdadeira comida e verdadeira bebida. Te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Podeis sentar. Se você estiver numa estrada e você souber que lá na frente tem uma ponte que é de madeira antiga e que você sempre ouve histórias que uma hora ela vai cair e você está num caminhão muito pesado, quem quer passar nessa ponte? Ninguém. A gente quer pegar um outro caminho, porque a gente pode cair, a gente pode sofrer alguma coisa. Quando os times em campeonatos, isso até em Copa do Mundo, eles vão jogando, às vezes eles perdem uma partida, empatam uma partida, não porque eles não poderiam ganhar, não que eles quisessem perder, mas porque, tendo aquele resultado de derrota ou de empate, eles deixam de cruzar com o adversário que eles consideram mais forte, eles querem evitar os melhores times. E isso acontece nos campeonatos, por mais que as pessoas possam não enxergar isso, mas os técnicos, eles fazem isso. Esse texto, ele é isso que eu estou falando para vocês. Que pregador, com a Bíblia toda aqui, depois de a gente falar tudo aquilo que Deus é, escolhe esse texto para pregar. Esse texto, que fala que Jesus amaldiçoa. Você não vai achar uma música dizendo isso. Já cantou alguma música? Jesus amaldiçoa? Já ouviu isso? Esse texto, com aquele outro texto, quando Jesus manda os demônios que estão naquele homem de Decápolis, que é uma legião, entrar nos porcos, e os porcos se precipitam no penhasco, são dois textos onde você vê Jesus fazendo uma coisa desse jeito, porque fora isso, quando Jesus fala alguma coisa, quando sai uma palavra de poder da boca dele, o que acontece? Os cegos veem, os paralíticos andam, os pecadores são perdoados, os demônios são expulsos. Mas nesse texto não fala nada disso. Esse texto está falando que Jesus teve fome,
porque ele é humano. E diz que ele viu uma figueira, muito comum em Israel. E ele viu uma fogueira cheia de folhas. Fala, tem muita folha, vai ter fruto. E diz o texto que ele chega, ele vai lá na figueira. Lembre-se, o que chamou a atenção dele foi o quê? As folhas. Ele viu aquele monte de folhas. Mas quando ele chega lá, ele não acha nada. Por que nós condenamos uma árvore à morte? Por que nós cortamos uma árvore? Cortamos uma árvore porque ela pode estar com o tronco podre, e se nós deixarmos ela ali uma hora, ela pode, num vento, numa chuva, ela cair e causar um prejuízo ou até ferir alguém. Quantas vezes você não viu uma árvore e você viu lá um galho morto, que não estava dando nada, e do lado tinha um galho que estava dando fruto, com folha verde? O que geralmente você faz? Você corta o galho morto, para que a planta não fique mandando o alimento, a seiva, nem a bruta, nem a elaborada, para aquele galho morto, porque ela fica ainda recebendo alguma coisa. Nós ainda podemos pensar que uma árvore pode ser cortada porque ela foi mortalmente dominada por uma praga, e aí não tem mais solução para ela. E aí tem que ser cortada, porque às vezes aquela árvore vai contaminar outras árvores. Mas ainda você pode pensar que uma árvore, ela pode ser cortada, ela pode ser removida de onde ela está, porque vai passar uma rua ali, ou existe uma ideia de construir algo melhor, ou no lugar daquela árvore vão fazer um jardim, algo melhor que venha a condenar essa árvore. Mas a questão é que quando Jesus olhou para essa árvore, as folhas chamaram a atenção dele, e ele foi e sondou de perto a árvore. Quando ele acaba a sondagem, como se ele dissesse: você, árvore, você, figueira, está condenada. E aí ele diz: ninguém mais coma fruto de ti. Lembrando que o próprio Jesus diz também que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Mas essa figueira não tem frutos. E eu preciso olhar para esse texto e pensar: o que está acontecendo antes? Por que Marcos está colocando essa cena de juízo de Jesus aqui? Por quê? Como nós ouvimos no domingo passado, se você volta para o começo do capítulo 11, é o que nós chamamos tradicionalmente da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele foi aclamado como se fosse um rei. Mas lembramos que no sermão passado, que essa exaltação toda do povo era uma falsa coroação. E quando você vê em seguida de Marcos retratar essa entrada triunfal: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem, filho de Davi, toda aquela exaltação, tratando ele como rei, aí depois ele fala de Jesus amaldiçoando uma figueira, é que isso também ajuda então a entender mais ainda que aquele ato foi da boca para fora. Aquela exaltação toda daquele povo que estava em Jerusalém não era verdadeira, mas só tinha uma aparência. E se você olha o que acontece depois também dessa palavra dura, dessa palavra mortal de Jesus para a figueira, o que acontece depois?
Depois, se você continuar lendo o verso 15, é aquela cena muito famosa onde Jesus entra no templo e ele começa, faz um azarrogue lá com uma corda e ele começa a bater nos cambistas que faziam troca de dinheiro para as pessoas fazerem sacrifícios ali no templo, e ele vem, né? O texto não fala que ele está irado, mas muitas pessoas falam, a ira santa está aqui, apesar do texto não falar, ele ficou indignado com tudo isso. Ele fala que fizeram da casa de Deus, que é uma casa de oração, numa casa de covil de salteadores, de ladrões, mas você tem que entender por que Marcos está colocando uma coisa em seguida da outra. Aquilo que acontece no templo ajuda a entender por que Jesus olha para a figueira de maneira simbólica. Porque essa figueira, olhando para o Antigo Testamento, ela representa Israel. Ela representa o povo de Deus. E aí então, a figueira, Jesus no templo, e o que ele vai falar dos versos 20 e 21, está falando uma mensagem que geralmente você não quer ouvir, mas é real. Como eu falei no início, os pregadores não escolhem. Se um pregador for convidado para pregar numa igreja, ele não vai levar esse texto, porque o pastor depois fala assim, mas pregador, que passagem é essa? Eu te chamei para você trazer uma palavra, você traz um juízo desse. E ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção de vocês, de pensar no seguinte, você está entendendo a vantagem para vocês, para a igreja, de ter exposição bíblica contínua? Porque o pregador, ele não tem como fugir do texto. O pregador não escolhe, se tem que falar de divórcio, ele vai falar de divórcio, se tem que falar de mentira, ele vai falar de mentira. Se tem que pregar um texto desse, ele tem que pregar um texto desse. Então isso é bom, porque no final, vai ser aquilo que Paulo fala, nós temos que falar todo o conselho de Deus. Nós não podemos apenas falar aquilo que o coração do homem quer ouvir, porque o coração do homem é enganoso. Então, essa é a interpretação aqui simbólica do Jesus está dizendo. É uma palavra de juízo, igreja. É uma palavra de advertência. E lembre-se, nesse texto aqui, Jesus não está dando chance. Aqui não tem chance. Ele falou, ninguém nunca mais coma de ti. O que acontece no outro dia? Secou. Secou da raiz. Sabe o que isso quer dizer? Para pensar aqui um pouco comigo. Qual é a primeira cena que você vê? Folhas. Olha o verso 12. Olha o verso 12. Perdão, verso 13. Vendo uma figueira com folhas. Foi lá ver de perto para ver se achava alguma coisa. Por quê? Porque ele estava com fome. Quando ele se aproximou, nada achou. Mas ele repete, achou o quê? Folhas. Não é? Ele achou folhas. Agora, quando você vai para o verso 20 e 21, cadê as folhas? Não tem mais folhas. Então, de alguma maneira é assim, ó, tem as folhas que dá uma aparência de que tem alguma coisa boa lá. Mas aí ele vê que mesmo com as folhas, é uma propaganda falsa. Por quê? Não tem nada ali para ele. Não tem fruto. E no final, no verso 20 e 21, secou. Já não tem mais folha. Então até aquela falsa aparência, aquela falsa promessa foi embora. E ele está falando isso de quem, Jesus? De Israel. Ele está falando aquilo para Jerusalém. Ele está dizendo aqui que é isso que vai acontecer com Israel, Jerusalém. É terrível olhar para esse texto. Mas é necessário. É necessário. Ele nos atemoriza para a realidade que um dia Jesus vai voltar. E ele vai voltar para julgar tudo e todos vão ser julgados por ele. E nós sabemos o porquê do julgamento. Por que ele vai ter que voltar para julgar? Por causa da maldade do homem. O mundo jaz. A estrutura do mundo está corrompida pelo pecado. Por mais que eu tenha que continuar afirmando que tudo que Deus criou é muito bom.
Mas essa criação foi contaminada. Ela foi pervertida pelo diabo, pelo pecado. O homem é mau em todo o tempo. E a justiça divina é a resposta final de Deus para o pecado. Principalmente para quem? Para aqueles que não se arrependem do pecado. Para aqueles que continuam vivendo na maldade e não se voltam em fé para Cristo, que morreu na cruz por pecadores. Então, em primeiro lugar, irmãos, primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, nessa mensagem que a gente pode chamar de a árvore condenada. Existe uma aparência religiosa. Figueira com folhas, mas não achou nada, senão folhas. Essa figueira só tinha aparência. Por quê? Porque quando Jesus chega perto, não acha nada para comer, não tem frutos. Lembrando que esses frutos aqui não era a época de figos. O próprio Marcos fala aqui, porque não era tempo de figos. Mas aqui você tem que entender uma coisa. Existiam os primeiros frutos, como se fossem figos pequenos e verdes, mas que podiam ser comidos. E é o que Jesus estava procurando. Porque o tempo dos figos maiores e os maduros eram meses para frente. E nós sabemos isso pelo tempo aqui que as coisas estão acontecendo. Ok? Mas nem esses figos verdes, prematuros, os primeiros frutos, ele encontra. Barclay diz que aqui nós encontramos aquilo, é uma promessa. Mas onde está a promessa? A figueira tem folhas, não tem? Vocês perceberam quantas vezes ele repetiu no verso 13? Folhas, folhas? Existe uma intenção aqui dessa repetição, mostrar que ela tem somente uma aparência. Então, existem promessas que não se cumprem. Lembrando em Tiago, é uma fé sem obras. Fala que crê em Deus, mas não vive conforme aquela fé. É como você entrar numa padaria. E na padaria nós procuramos pães. Mas quando você entra na padaria, você encontra, você leva um susto nessa padaria. Essa padaria tem luzes coloridas, essa padaria tem fumaça, essa padaria tem barulho. Mas você foi lá para buscar pão. E se você entrou com fome, como Jesus estava com fome, do jeito que você entrou com fome, você sai com fome. E não é assim que, infelizmente, se parecem algumas igrejas que se falam de Cristo, onde tem luzes, barulho e fumaça, ou seja, tem uma aparência que algo importante vai acontecer ali, ou seja, tem as folhas, mas as pessoas entram e saem sem a comida de Deus, sem Cristo. É sobre isso que nós temos que pensar nessa noite, para não entrarmos no mesmo perigo de termos uma aparência de ter uma vida com Deus, mas na verdade só termos folhas. Só parece que ama Deus, só parece que crê em Deus, só parece que acredita em Deus, mas só tem folhas, não tem frutos. E Deus é o único que consegue sondar o nosso coração, o seu coração. E aí eu olho para a ceia. O que a ceia fala para nós, todo culto de ceia? Examine-se o homem a si. Paulo fala em Coríntios também que a pessoa espiritual, ela julga a si. Nós precisamos fazer um autoexame, porque às vezes a nossa vida espiritual é como essa figueira, existem muitas folhas, e as pessoas olham para a gente e acham que é uma mulher de Deus, que é um homem de Deus, e elas não sabem aquilo que Deus sabe, é uma propaganda falsa. Não tem vida com Deus ali naquela pessoa.
Ela pode até estar buscando a Deus, mas ela ainda só tem as folhas, ela não tem os frutos. E essa aparência não resiste. Porque da mesma maneira que Jesus olhou a figueira e ele viu folhas, ele chegou perto. Às vezes você pode achar que você consegue ficar longe de Deus, que a gente consegue esconder as coisas de Deus, mas eu falo para você nessa noite, Jesus está perto, e Ele sonda o seu coração, e Ele procura frutos, Ele procura frutos de justiça. Jesus procura arrependimento dentro de nós. Ele não vai encontrar obediência perfeita em você, mas Ele procura arrependimento. Ele procura aquele publicano: Senhor, ser propício a mim, eu sou um pecador. É isso, porque isso é um fruto que Ele procura. Porque nenhum de nós consegue enganar Jesus. A figueira não conseguiu enganar Jesus. Às vezes você pode estar enganando as pessoas, a sua esposa, a sua igreja, o seu chefe, mas a gente não vai enganar Deus. Diz o texto, ele foi lá para ver se achava alguma coisa, nada achou, não tinha nada, não tinha uma vida espiritual. E depois vai falar que essa figueira secou. Agora para pensar, nossa, mas secou, ela já estava morta. A figueira já estava morta porque não dava fruto, ela não estava produzindo aquilo que se espera. E às vezes uma pessoa está assim. Infelizmente, deixa eu falar uma coisa certa para vocês. Às vezes uma pessoa sai do nosso meio, uma pessoa sai de perto de nós, uma pessoa sai do ambiente de culto, ela para de querer estar perto da palavra, ela para de louvar, e aí a gente olha para aquilo, mas o que está acontecendo? É que infelizmente essa pessoa, ela nunca teve vida, mas quando estava no nosso meio, ou estava aparentemente buscando as coisas de Deus, ela tinha aparência, mas ela nunca teve vida espiritual. Nunca! E aí, a vontade de Deus é que essa pessoa caia em si, antes que chegue aquele dia onde não tem mais jeito, que ela se arrependa. Não vale a pena nós vivermos uma vida enganada, porque no final nós não enganamos o juiz, Jesus, nosso Deus. Quando diz então no final que ela secou, lembre-se, não tem mais aparência. Então tem hora que as pessoas não vão conseguir manter uma aparência que tem vida com Deus, porque nunca tiveram. E aí mostram o que elas realmente são: vidas secas. Não está ligada a Jesus. E por isso não pode dar frutos. O que Jesus disse em João? Sem mim, nada podei fazer. Então tem pessoas que ainda não estão em Jesus, por isso que não tem frutos de arrependimento, frutos de justiça. Por isso que as pessoas verdadeiramente não têm um amor por Deus. E elas conseguem ficar longe de Deus. E aí, isso para elas parece que não muda nada. Elas estão satisfeitas, às vezes, com uma vida longe de Deus, longe do culto, longe dos irmãos, longe de um louvor que exalta a Deus, que enche o coração de alegria. E às vezes você não entende por que isso acontece. Mas é porque ela não está ligada à raiz verdadeira que é Jesus. E então, a real condição religiosa dela, uma hora vem à tona. Não há frutos para Deus. Como está a sua vida com Deus? Como você está com Deus? Não é como você está com a igreja.
não é como que você está com o pastor, não é como você está com a sua esposa, como é que você está com seus vizinhos, como é que você está com seus filhos. Não, como é que a gente está com Deus? Como é que está seu relacionamento com Deus? Com Deus não tem desculpa. Sabe aquelas desculpas que a gente dá para alguém que com amor nos chama a atenção que eu preciso estar, que eu preciso buscar, que eu preciso orar, que eu preciso ler, sabe? Deus manda pessoas bondosas, pessoas interessadas em nós para falar essas coisas para a gente. Manda às vezes até um estranho para falar para nós. Mas diante de Deus, que desculpa que você vai ter para apresentar para Ele? Ele sabe exatamente como que está a sua vida com Deus. Ele sabe exatamente a sua intensidade de amor por Ele. Ele sabe o que você está disposto a fazer por Ele. E Ele sabe aquilo que você não quer fazer por Ele. E lá no fundo, você sabe que não é falta de poder, porque o Espírito Santo, Ele traz todo o poder que você precisa para viver em obediência, para estar na igreja, para buscar Ele. E também não podemos dizer, quando estamos sendo sondados por Deus, que, mas eu estou igual Tomé. Jesus, qual o caminho? Eu não sei o caminho. Não, você sabe o caminho. Você sabe o caminho porque Jesus é o caminho. Jesus já apontou o caminho para vocês. Muitos de nós já conhecem o caminho, já sabem o caminho, mas mesmo assim, conhecer o caminho não quer dizer que eu estou vivendo bem no caminho. Como assim eu posso ser casado e estar vivendo mal o casamento? Como eu posso ter muitos filhos e ser um mau pai? Você pode ser um cristão, mas está sendo um cristão negligente, relaxado, não amoroso a seu pai. E isso vai levando, e Deus pode estar chamando você nessa noite para parar e se examinar. Como é que está a minha relação contigo, Senhor? Será que a nossa relação é somente aparência? Porque o Senhor não vai ser enganado pela aparência que eu consigo fazer com as pessoas. Falta amor de Deus para você? Falta, por acaso, a misericórdia do Senhor para a sua vida? O sangue de Jesus não é poderoso para perdoar os seus pecados? Como está a sua relação com Deus? Quem dera isso entrasse tão forte no seu coração que não deixasse você nem dormir essa noite. Igual ficou Jacó, quando estava com medo de Esaú, o que ele faz? Ele passa a noite com Deus. Mas quando amanhece o dia, ele é um novo homem. Quem dera eu não dormisse essa noite por causa da ação do Espírito Santo, me fazendo me voltar para Ele, se arrependendo de todos os meus pecados. Quem dera acontecesse com você nessa noite, quem dera essa semana, você parasse de olhar as coisas da vida, as bênçãos que Deus tem te dado, os seus outros todos os relacionamentos tão importantes, e você olhasse só para Jesus. E você pudesse sinceramente perguntar e ouvir: Jesus, como eu estou? Eu estou crescendo no meu amor por Ti? Eu realmente tenho um relacionamento de fé? Porque quando nós chegamos no terceiro ponto, o juízo é inevitável. Olha o verso 14. Jesus sonda, não acha nada. O que ele fala? Nunca, jamais, ninguém coma fruto de você. Acabou. Por isso que eu falei que era uma palavra pesada para falar para vocês. Acabou. Mas Deus não tem prazer no juízo.
A misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo, mas é que muitas vezes nós permanecemos no pecado. As pessoas permanecem sem Jesus, vivendo perigosamente no mundo, como se elas pudessem viver sem esse salva-vidas que é Jesus. Ele é o único salva-vidas que funciona na sua vida espiritual. Não tem outro. Não tem outra saída. A figueira secou, desde a raiz. Lembre-se que alguns textos do Antigo Testamento, quando Israel estava muito mal, o profeta vinha e falava assim: ah, mas tem um toco, se tiver um toco, desse toco a árvore nasce de novo. Um filme que assisti um tempo atrás, Caminhando sobre as Nuvens, filme romântico, Keanu Reeves, ele é vendedor de chocolate, ele conhece uma moça, a moça pede para ele fazer conta que é noivo dela, e ele entra naquela história, e de repente ele chega lá, é uma família de acho que mexicanos, e eles têm uma plantação enorme de parreira. Vou contar o final do filme, daí vocês vão falar: pô, eu não vou assistir. Mas eu tenho que contar para completar a ilustração. A família tem alguns problemas e de repente o maior problema acontece, aquela parreira inteira pega fogo. Queima toda a parreira. Eles viviam daquilo. Mas aí, o pai, o patriarca, vai num lugar, tinha um cercado, tinha a parreira, a primeira. Ele vai, está tudo queimado, mas ele cavuca no chão. E ele tira, ele corta a raiz, e ele vê que a raiz não está queimada. E ele fica feliz, fala assim: há esperança. Então quero dizer para você, que o tempo ainda da raiz, para você, pode não estar queimada, e ainda tem esperança de estar em Cristo, porque se a raiz secar, aí não tem mais esperança, aí acabou, por causa que aquela raiz daquela parreira estava viva, eles conseguiram construir novas árvores, e a vida continuou, e o Antigo Testamento fala sobre isso. Mas voltando, é estranho, né? É estranho falar que é Jesus. Para vocês terem uma noção, alguns estudiosos dizem que isso aqui não é Jesus, não. Jesus não ia dar uma palavra dessa. Para que Jesus ia fazer isso com a figueira? Por que as pessoas falam assim? Porque elas esquecem da justiça de Deus. Mas essa é a palavra de Deus. Essa palavra está nos textos sagrados. Está na palavra. Mas é estranho ver Jesus falando isso. Mas, se nós estivéssemos aqui diante de Elias, se nós estivéssemos diante de Isaías, de Ezequiel, Jeremias, e perguntássemos para ele, falasse assim: olha, uma palavra dessa pode vir do Filho de Deus, do Messias? Provavelmente a resposta desses profetas seria assim: Deus já me deu uma palavra dessa para dar para o povo. Se não, escutem isso. Isaías 28:4. Será como o figo prematuro que amadurece antes do verão, o qual, impondo nele alguém os olhos, mal o apanha, já o devora, já acaba. E também Jeremias 8:13, que foi lido aqui nessa noite: não haverá uvas na vide, nem figos na figueira. Olha o texto: não haverá figos na figueira, e a folha está murcha, e já lhes designei os que passarão sobre eles. Pode ser estranho para a nossa geração, mas na Escritura, não. Para os homens de Deus, não. Eles sempre estiveram advertindo o povo sobre o perigo de nós continuarmos sem frutos com Deus, e mesmo estando numa aparente vida religiosa. Jesus é o juiz de vivos e mortos. E, olhando para ele como mestre aqui, quando nós olhamos no verso 14, Marcos fala: os discípulos ouviram. Os discípulos ouviram aquela maldição de Jesus sobre a figueira. Agora vai para o verso 21. Olha o que acontece. Perdão, verso 20. Viram.
No verso 14, os discípulos ouviram. No verso 20, eles viram. Eles viram que aconteceu aquilo, a condenação de Deus. Eles viram isso acontecer. Mas nós podemos pensar, isso é para Israel. E por que Israel sofreu isso? Em primeiro lugar, porque todo aquele sistema religioso deles, de sacrifícios, de como era o culto no templo, ele tinha que acabar. Porque o Messias chegou e agora vai vir uma nova adoração em espírito e em verdade. Em segundo lugar, porque Israel como um todo rejeitou o Messias. Então eles vão ser condenados. Assim como alguém hoje que rejeita Jesus, assim como você vivia antes, como vivia você antes de Jesus, você rejeitava ele. Você era um incrédulo. Você rejeitava, então você estava debaixo da condenação. Então, como Israel se manteve na rejeição, a condenação é inevitável, o castigo de Deus vem. Em terceiro lugar, porque a religião deles era falsa. Como que eles viviam? Como eles travavam com Jesus? Eles nem reconheceram que Jesus era o Filho de Deus. Religião falsa. Jerusalém rejeitou Jesus. O culto deles era um culto hipócrita. Eles falaram que Jesus estava possuído do próprio diabo. Eles amaram mais as riquezas que o próprio Deus. E os corações deles estavam duros contra Deus. E agora, concluindo, a gente precisa entender que isso tudo tinha que acontecer porque eles viviam a antiga aliança. Mas agora chegou o Filho de Deus, Jesus, que vai começar a nova aliança que é feita no sangue de Jesus. E isso também explica porque todo aquele sistema religioso estava condenado, porque o próprio Deus desceu para estar ali. Mas nós olhando aqui para esse texto, e olhando para nós como igreja, e aí, olha para esse texto a questão dos frutos. O que esses frutos, pensando na sua vida, o que é o fruto? É a sua vida espiritual de verdade. Então, nós podemos pegar aqui Jesus com a declaração condenatória para a figueira, e nós podemos pegar Jesus entrando no templo. Os dois estão ligados, está condenando, Jesus está condenando, um está ligado ao outro. Então, quando você olha para a figueira, o que nós temos que pensar para nós hoje? Quais são os seus frutos? Quais são os meus frutos para Deus hoje? Quantos de vocês prestam relatório? Quantos de vocês já tiveram experiência de serem dispensados de um trabalho por causa que algum ser humano analisou, julgou você e considerou você deficiente e desligou você? Você já passou por isso, alguns de vocês. Vocês prestam relatório. Como vai ser prestar um relatório a Deus? E o que Ele espera de nós? Então, quando você olha para esses frutos que a figueira não tem, lembre-se, qual é a sua vida espiritual íntima? Aquela vida que só você e Deus sabe. Seu marido não sabe a sua vida com Deus, de verdade, lá no fundo, só você sabe. E quando você olha para o templo, que Jesus não estava, nós somos acostumados a falar assim, Jesus entrou no templo para purificar. Purificar? Não, porque aquele tipo de culto, ele estava prestes a desaparecer, porque era o culto do Antigo Testamento, porque agora o novo culto é adorar Cristo, não só no lugar, mas quando nós olhamos para essa passagem que ele entra no templo, você precisa pensar, como é que está a minha vida espiritual pública? E aonde está a minha vida espiritual pública? O meu culto. E aí, lembre-se, você não tem como desligar a figueira do templo. A figueira é a sua vida espiritual, quem você é com Deus. E o templo? Me diga a sua vida espiritual íntima, e eu vou falar como é que vai ser o seu culto.
que a sua vida espiritual pública não tem como desligar um do outro. Aprenda isso. Muitas vezes as pessoas acham que elas vão entrar na igreja e vai acontecer uma mágica no coração delas. Isso não é cristianismo, isso pode ser misticismo ou paganismo, mágica. Porque, para pensar, você vive 6 dias longe de Deus, 6 dias sem se alimentar de Deus, 6 dias sem pensar em Deus, sem cantar para Deus, e acha que por mágica no 7º dia, eis que tudo se fez novo, os meus pecados foram todos escondidos, e agora vai vir uma vida espiritual, que eu vou ter aqui um culto público maravilhoso. Não vai, porque a figueira está ligado com o templo. Então perceba, primeiro figueira, primeiro a sua vida espiritual íntima, você e Deus, e aí então o seu culto a Deus. Quem sabe, não é isso que explica por que às vezes, infelizmente, o culto é chato para você. Por que às vezes o culto é chato? Por que às vezes o culto é maçante? Porque não está tendo vida com Deus. E aí acha que no domingo Deus vai resolver todos os problemas do seu coração, e os outros 6 dias você vive do jeito que você quiser. Nós não podemos continuar assim, e esse texto aqui nos mostra isso. A nossa vida de adoração pública está ligada à nossa vida íntima. O marido que eu sou, a mãe que você é, o trabalhador que você é, tudo isso vem para agora, na hora do culto, na hora de encontrar com Jesus. E isso explica por que muitas pessoas começam a abandonar os cultos. Por quê? Porque os pecados acusam elas. Os pecados da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado acusam elas a tal ponto que elas falam: não, eu não posso encontrar Deus porque eu estou pecando, eu estou vivendo errado, eu estou num relacionamento de pecado, e aí eu vou levantar as mãos. Como é que eu vou levantar as mãos? Eu não consigo levantar nem os olhos. E ela continua no pecado. E não vem no lugar onde ela vai ser confrontada, e o poder do Espírito pode vir sobre ela para fazer o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade os liberta. Isso não é slogan de político, isso é o que o Evangelho faz com a gente. Você que me ouve, Jesus é o único caminho que pode te levar à árvore mais importante da sua vida. Às vezes muitos de nós têm histórias interessantes com árvores, né? Cajueiros, pés de jaca enormes, pés de goiaba, pés de mexeriquinha, tantas árvores diferentes. Mas Jesus, nessa noite, quer falar para você que Ele tem a árvore mais importante da sua vida, a árvore da vida. A árvore da vida que está lá na Jerusalém celestial, que Ele vai dar o acesso, e você vai poder comer, literalmente, isso não é simbólico, literalmente do fruto. E aí você vai continuar numa vida eterna, para sempre, para sempre. Mas, se você continuar com uma vida que parece que só tem folhas, mas não tem fruto, que é uma falsa aparência de vida religiosa, lembre-se que Jesus fez com a figueira: a árvore vai ser condenada. Quem não crê vai ser condenado como essa figueira. Mas se nós estamos nessa noite ouvindo tudo isso, uma mensagem difícil de falar, como eu não posso olhar que um Deus de misericórdia, que vai vir sim com juízo, vai vir sim, é inevitável, mas como eu não posso pensar que esse Deus quer gerar arrependimento, Ele quer gerar mudança na sua vida, nas nossas vidas, porque senão você um dia vai secar, e não vai ter jeito. Se você está em Cristo, lembre-se, você foi chamado para dar frutos. Volte-se para Deus, porque a sua raiz é forte, a sua raiz é poderosa, a sua raiz ela suporta geada, suporta falta de água, suporta um sol muito quente, porque é Cristo. Mas eu preciso me alimentar desse Cristo, eu preciso voltar para aquela vida de louvores que eu tinha, eu preciso voltar para aquela leitura
às vezes até infantil da palavra, quando eu lia a Escritura e eu me emocionava com um versículo, eu não precisava ler 1, 2, 3, 4, não, de maneira mais simples, daquela maneira de eu viver, de que eu falo de maneira simples para as pessoas, você precisa conhecer Jesus. A gente não pode ter essa vida aparente, não pode ser essa árvore cheia de folhas, porque isso não agrada. Se não agrada a Deus, então não é bom, nós temos que tirar tudo isso. E é perigoso ter essa vida aparente. A figueira tinha folhas, mas ela só tinha folhas. Não basta estar na igreja. Não basta só ler a Bíblia. Tem pessoas que lêem a Bíblia, mas não acreditam nela. Não basta apenas falar com Deus. Isso tudo tem que ser verdadeiro. Isso tem que ter fruto de verdade dentro de você. Para encerrar, eu quero olhar para aquilo que Paulo falou, de o que permanece. A fé, a esperança e o amor. Qual é o maior? O amor. Muitas das coisas ruins que está acontecendo na sua vida pode começar a mudar por uma coisa. Felipe, louvor pode subir. Por uma coisa pode começar a mudar. Ama a Deus acima de todas as coisas. Volta a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Não deixa ninguém tentar tirar o foco que é Jesus na sua vida. Porque, como eu disse para vocês, uma vida que perdoa, uma vida que tem fé, uma vida que ama, é uma vida que mostra que há uma árvore verdadeira que está em Jesus, que é a nossa raiz.